Naquela casa tudo parecia calmo. O som dos talheres, o relógio marcando as horas e o olhar frio da senhora da mansão. Mas o silêncio, às vezes, esconde mais do que as palavras são capazes de dizer. Helena sempre sonhou em ser mãe. Passou anos cercada de médicos, esperanças e remédios, mas o tempo foi cruel e o ventre permaneceu vazio. Até que um dia, o destino lhe mostrou uma oportunidade disfarçada de tragédia. Clara, a nova empregada, chegou tímida, com os olhos baixos e uma mala leve. Parecia apenas mais uma moça do interior em busca de trabalho. Mas Helena logo percebeu o que Clara tentava esconder. Uma vida crescendo em segredo debaixo do uniforme de criada. À noite, Helena a observava em silêncio, as mãos sobre o ventre, o olhar perdido, como quem conversa com alguém que ainda não nasceu. Foi ali que ela entendeu. Aquele bebê podia ser a resposta para todos os seus vazios. Enquanto isso, Eduardo, o marido, vivia em viagens longas e negócios distantes. Homem de poucas palavras, frio, calculista. E como todos os homens desse tipo, guardava um erro que jamais deveria ser revelado. Antes de partir para mais uma viagem, Clara o procurou. E entre lágrimas contou-lhe o que ele já sabia. Ela estava grávida. Ele não olhou para ela. Olhou para o chão. Disse que aquilo não podia existir, que quando o bebê nascesse, seria entregue, que ela devia calar e desaparecer. Clara obedeceu, não por medo, mas porque ainda acreditava que um dia seria ouvida. Helena, ao saber da verdade, não se chocou. Pelo contrário, mandou arrumar a casa de campo longe da cidade e levou Clara para lá. Disse que precisava descansar do mundo, mas o que ela queria mesmo era o filho de outra mulher. A casa era fria, cercada por árvores e silêncios. Só duas mulheres, uma com um plano, outra com um coração dividido. As semanas passaram. Helena lia em voz alta, falava com o bebê que ainda estava no ventre da empregada. Clara chorava às escondidas. A patroa se aproximava do filho que não era seu. E cada dia, mais um pedaço da verdade morria dentro delas. Quando o parto chegou, a tempestade caiu sobre a casa. Helena ajudou, e entre dor e gritos o bebê nasceu. Um menino, forte, chorando alto. Clara o segurou nos braços por poucos segundos. Depois Helena o tomou e sussurrou. Agora ele está seguro, agora ele é meu. Clara ficou. Cuidou do bebê como se fosse apenas a babá, mas o olhar dela denunciava. Aquele choro a feria e a curava ao mesmo tempo. Quando Eduardo voltou da viagem, a mentira já estava pronta. Helena o recebeu no portão, com o bebê nos braços e lágrimas verdadeiras. Não de dor, mas de triunfo. Ele olhou para o filho emocionado, beijou a testa da mulher e acreditou. O homem que rejeitou uma vida, agora a chamava de sua, sem saber que o sangue que corria naquele pequeno corpo era o mesmo que ele tentou apagar. O tempo passou. Clara continuou na casa, cuidando do menino, calada. Helena o vestia, o exibia como um troféu. Eduardo fingia viver em paz. Mas os segredos, quando divididos, começam a pesar. O de Helena com Clara, o de Eduardo com Clara, e o do bebê, que, sem saber, ligava os três como corrente. O tempo passou. O menino cresceu cercado de luxo e mentiras. Helena o criava com orgulho. Eduardo, com culpa disfarçada de amor. Clara, como babá, o observava de longe, vivendo ao lado do próprio filho, sem poder chamá-lo assim. Às vezes, o menino dormia no colo dela, e ela chorava em silêncio para não acordar o que nunca pôde ser seu. Anos se passaram, até que o destino cobrou o preço da mentira. Um bilhete esquecido, uma carta antiga. Eduardo descobriu. O filho que chamava de meu era o mesmo que mandou esquecer. E na mesma noite Helena também soube. O bebê que criou como seu era o fruto da traição do próprio marido com a mulher que agora chamava de amiga. O silêncio que se seguiu foi pior que o grito. Clara tentou explicar, mas as palavras tropeçavam na dor. Helena chorava sem som. Eduardo andava em círculos, perdido entre arrependimento e vergonha. E foi Clara quem quebrou o silêncio. Eu só queria que ele tivesse amor, mesmo que não fosse o meu. O menino apareceu à porta,
atraído pelo choro. Com os olhos puros, estendeu as mãos e, sem entender o que acontecia, uniu os três num mesmo abraço. Não disse nada, mas naquele gesto simples, o perdão começou. Ninguém dormiu naquela noite. Helena, exausta, deixou as lágrimas correrem pela primeira vez sem vergonha. Eduardo, em silêncio, segurou o filho e chorou também. Clara os observava e, pela primeira vez em anos, sentiu paz. Quando o sol nasceu, ele trouxe algo que há muito não se via naquela casa: luz. Helena decidiu recomeçar longe dali. Levou Clara e o menino consigo. Juntas, reconstruíram uma vida simples, sem luxo, mas cheia de verdade. Helena aprendeu a ser mãe de alma. Clara aprendeu a perdoar. E Eduardo, finalmente, aprendeu o que era amar sem mentir. Às vezes a vida destrói tudo só para ensinar o que realmente importa. E o amor que nasceu do erro pode florescer se tiver coragem de encarar o perdão. Hoje, quem passa pela antiga casa diz que o silêncio acabou, que há risos, passos e o som de um piano desafinado tocando alguma canção de recomeço. Nenhum fantasma, nenhum choro, apenas memórias e paz. Porque o segredo que antes os uniu pela mentira foi o mesmo que um dia os uniu pela verdade.